Muito bem, pessoal do Futebol Ilimitado, estão escalados os jogadores, os atletas para a Copa do Mundo do Catar pela seleção brasileira. Todos os 26 convocados, já estão devidamente colocados por Tite e sua comissão técnica. E aí agora vamos à minha opinião, Claro, evidentemente, antes eu vou colocar aqui para vocês todos eles, aí a arte, os goleiros Alisson, Ederson e o Everton, laterais Danilo e Daniel Alves, Daniel Alves está de volta a uma Copa do Mundo, surpreendendo muita gente, e daqui a pouquinho eu vou abordar esse assunto. Alexandre e Alex Telles, os laterais esquerdos escolhidos, esses dentro do que eu já imaginava, assim como os goleiros, os zagueiros Thiago Silva, Marquinhos e Éder Militão, também o Bremer, O Bremer, zagueiro da Juventus, um bom destaque do futebol italiano, ex-Torino, está aí na convocação final, parabéns ao Bremer, na seleção da Copa do Mundo. O meio-campo tem o Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Fred, Paquetá e Everton Ribeiro. A gente já imaginava Everton Ribeiro com a ausência definitiva de Felipe Coutinho por questão de lesão. Era a figura já marcada para estar nesse grupo, daqui a pouco falo mais. Neymar, que também posso contar aqui como um armador, está na convocação como atacante, mas eu coloco como meia. Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Antony, Rafinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, Rodrigo e Pedro fecham a convocação que vai para a Copa do Mundo do Catar da seleção brasileira. Vamos lá, pessoal, abordar aqui os assuntos, os aspectos. Primeiro peço meu humilde pedido para você deixar o seu like, é um momento importante, estamos chegando próximo da Copa do Mundo e claro, a gente conta com você aqui no canal, então se inscreve aí, deixa o like, manda para todo mundo, Joga para todo mundo aí na WhatsApp, Facebook, Instagram, a convocação da seleção brasileira e o pessoal fica bem informado aqui no Futebol Ilimitado. Vamos lá, os goleiros, nada a destacar, Já se sabiam, os 3 goleiros, nenhuma surpresa, Alisson titular, Ederson e o Everton, Alisson inclusive com a faixa de capitão em diversos momentos com a camisa da seleção brasileira. Bem aí, o goleiro Alisson do Liverpool, o goleiro Ederson do Manchester City e o premiado aí, goleiro brasileiro Everton, jogando no Palmeiras, campeão brasileiro. Tá aí na convocação final, parabéns ao Everton por essa conquista. Vamos lá, começa a primeira polêmica, A minha grande discordância com o técnico da seleção brasileira. Daniel Alves, para mim não cabe sentido essa convocação. A colocação dele sobre a parte técnica e tática e compreensão de jogo, para mim nada faz sentido. Daniel Alves não deveria estar na convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Não provou absolutamente nada nesses últimos meses, não vem jogando, apesar de ter ido para o México lá, enfim, não jogou no Brasil, teve proposta do Atlético Paranaense, foi para o México, não jogou, se machucou, tá aí voltando de lesão, tá treinando com o Barcelona B, enfim, tudo errado, O processo de Daniel Alves nesses últimos 4 anos, para mim, não tem justiça alguma ele estar entre os convocados, os 26 convocados, a não ser a amizade do Tite, enfim, companheirismo, aquela coisa toda que a gente sempre condena por aqui e que eu não esperava. Estou surpreso negativamente com a convocação de Daniel Alves, assim como estive surpreso com a contratação de Daniel Alves no Barcelona, que pouco se deu e depois, evidentemente, ele foi dispensado, Não fez parte do grupo da atual temporada, a ida dele para o México, enfim. São várias questões que eu coloco aqui como tentativa de fazer ele estar em condição de ir para a seleção brasileira na Copa do Mundo, mas por uma grande homenagem, Porque eu acho que esse é o ciclo do Daniel Alves nos últimos 4 anos. Para mim, o processo dele se encerrou na Copa América de 2019, onde ele foi campeão, se sagrou campeão, levantou a taça. Para mim, estava encerrado ali. Ainda inventaram o ciclo dele com a Olimpíada, porque era o desejo dele pessoal. Ok, tá tudo bem, tudo bom. Show de bola, Olimpíada, pronto, acabou. Levar Daniel Alves para mais uma via crucis, que é a Copa do Mundo do Catar, onde você praticamente ganha ali uma única opção como reserva do Danilo, que para mim, por questão de justiça e por uma orientação aqui que eu acho que é a mais válida possível, você ter o melhor lateral direito brasileiro jogando na Europa em franca evolução, que é quem? Emerson Royal, jogador do Tottenham Spurs. Esse era o lateral para estar na convocação final do Tite. Não esteve. E aí, claro, vai inventar-se aquela velha desculpa, de que foi por uma partida ruim dele diante do Equador em janeiro, que ele depois não foi, inclusive, mais convocado, que se planificou ali que, de repente, a melhor decisão fosse Éder Militão como lateral direito. Eu sabia que Tite não ia para esse lado. Ele não ia usar Éder Militão como lateral, porque Éder Militão já não é lateral há muito tempo, ele é zagueiro.
E eu acho que a grande parada, né, para chamar Daniel Alves é exatamente essa lacuna que Emerson Royal não conseguiu preencher naquela situação, aquela ocasião que ele foi expulso diante do Equador no jogo das eliminatórias, né? Ali, Emerson Royal se queimou com o Tite e, para mim, de maneira completamente desguardada, foi excluído dessa convocação final da Copa do Mundo. Para mim era ele e Danilo os laterais, não Daniel Alves. Daniel Alves pouco acrescenta, a meu ver. Pode até que se me surpreenda, né? Vamos ver Daniel Alves marcando gols na Copa do Mundo, que eu acho pouco provável. Pode ser que me surpreenda, porque o futebol é assim. Mas para mim, Daniel Alves não deveria, em hipótese alguma, estar nessa lista final. A partir de agora, eu acho que não há muita oposição. Alexandre e Alex Telles, para mim, é justo. Falei aqui, após os amistosos, os últimos amistosos da seleção brasileira, de que o Renan Lodge não ia para a Copa do Mundo. Eu sabia que não iria. Perdeu muito espaço, entrou nos minutos finais aí desses últimos jogos. Enfim, Alexandre e Alex Telles está tudo dentro do panorama mesmo, né? Os dois são laterais esquerdos preferíveis, né, digamos assim, para assumir a comanda de lateral esquerdo da seleção brasileira. A zaga tem Thiago Silva, né, na sua última Copa do Mundo, capitão da seleção também em várias oportunidades, importante jogador do Chelsea, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Éder Militão, aí sim para ser zagueiro, como ele tem sido realmente no futebol atualmente, não é mais o lateral de origem que foi lá quando sai do São Paulo, né? E Bremer, né? Uma boa novidade, Bremer zagueiro da Juventus. Em nenhum momento, né, pelo momento da Juventus, a gente pode colocar a culpa no Bremer. Vem sendo um bom zagueiro, um dos melhores do futebol italiano nessa última safra, nos últimos 3 anos aí, Bremer tem sido um zagueiro muito importante no futebol italiano. E claro, você ter zagueiro do futebol italiano é uma tradição na seleção brasileira, né? Sempre tem um, e o Bremer é uma boa novidade aí. Gosto muito da convocação para essa lista final, ele que esteve aí nos últimos amistosos, presente, né, nas últimas convocações do Tite. Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho e Fred, todo mundo aí de Premier League, os volantes da seleção brasileira, muito bem encaixados, né? Todos aí, acho que ninguém tem nada a condenar, grandes jogadores, grandes atletas e que fizeram a seleção brasileira mais forte nesses últimos anos, né? Nessa área da contenção, a seleção brasileira é melhor na distribuição de jogo a partir da primeira linha do meio do campo, são jogadores indiscutíveis, vão aí para a Copa do Mundo com boa justiça. Aí os meias, né? Temos aqui o Paquetá e o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro já era a minha sacada mais coerente do Tite. Acho que já desse ciclo de 2018 para cá, Everton Ribeiro foi figura tarimbada e pelo sucesso, né? Ele é um item importante do Flamengo atual. Everton Ribeiro é figura muito justa, na minha opinião, para a Copa do Mundo. Vai ser um bom reserva aí, eu digo, né? Pro Paquetá ou pro Neymar? Para mim é pro Neymar. Neymar hoje é o armador do time, por isso eu vou tirar ele aqui da lista dos atacantes e colocar entre os meias armadores. Figura importante na transição do meio campo para o ataque. Neymar, para mim, é insubstituível, né? E apesar de Felipe Coutinho estar aí fora pela questão da lesão, eu acho que por coerência faz mais sentido ter Everton Ribeiro no grupo da seleção do que Felipe Coutinho, que inclusive nesse início de temporada pela Premier League não vem brilhando pelo Aston Villa e infelizmente foi colocado para fora da Copa do Mundo por conta de uma lesão séria, uma lesão muscular, não tem tempo pleno de recuperação. É uma pena porque Felipe coutinho tem talento, tem condições realmente, e quando joga na seleção brasileira nunca deixou a desejar, né? Então acho que Felipe Coutinho seria aí o 27º elemento da seleção brasileira. Hoje eu super entendo a convocação dele lá atrás, em janeiro, quando muito se questionou, né, por que Felipe Coutinho estava voltando sem sequer estar jogando, né? Depois ele consegue o clube, até volta bem ao futebol, né, com a camisa do Aston Villa, mas depois volta a um certo marasmo. Acho que Felipe Coutinho, na balança do futebol, é um grande injustiçado, porque na seleção brasileira, repito, sempre jogou muito bem, porém por clubes, né, ele tem aí os últimos 5, 6 anos aí sem sucesso por onde passou. Na verdade, desde que ele saiu do Liverpool, né? Eu acho que na cabeça dele, estaria muito arrependido de ter saído daquele Liverpool naquela oportunidade. Talvez se ele tivesse dado sequência à sua carreira com o Liverpool, as coisas tivessem dado mais certo na carreira. Enfim, boa sorte ao Felipe Coutinho nessa recuperação de lesão. E aí, assim, agora sim eu vou contar como atacante, né? Eu tirei Neymar da lista de atacante porque eu acho que o Neymar, ele é hoje o grande armador da seleção brasileira, não é o camisa 10 à toa, né? Então Neymar fica de fora aqui da minha lista de atacantes. Vamos ela com Vinícius Júnior, óbvio, né? Vinícius Júnior é a figura óbvia nessa lista, merecidíssimo, mínima moleza, então tentando balançar diante dos adversários no Catar. Figura muito importante, caso o Brasil conquiste a Copa, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Vinícius Júnior será crucial.
Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, os dois Gabriéis do Arsenal, muito justo. Ambas as presenças, né? O Arsenal no início de temporada aí muito bom, muito positivo, o melhor do Arsenal nos últimos 20 anos, vai saber, né? Não de 20 anos não, porque é um pouquinho demais, né? Mas um recorde de 12 anos, com certeza, o Arsenal vem tendo seu melhor início de Premier League. Com o Gabriel Jesus e o Gabriel Martinelli muito ligados. Gabriel Jesus era óbvio que iria estar na lista final de Tite, porque o Tite tem muita consideração por esse jogador, a gente sabe bem, até nas más fases, Gabriel Jesus era convocado, e é óbvio, né? Na melhor fase do Gabriel Jesus aí nos últimos tempos, ele não iria ficar de fora, mesmo tendo ficado fora dos últimos amistosos, foi presença firme durante todo esse ciclo. Muito justo e coerente, Gabriel Jesus, no seu melhor recorte aí nos últimos anos, está presente na lista final de Tite. Antony, agora no United, brilhando. Rafinha, agora no Barcelona, também bem. Richarlison, que bom Richarlison na lista, conseguiu recuperação plena aí da sua lesão no Tottenham, está na lista final. Rodrigo e ele, Pedro, pedido da torcida, claro, não podia faltar o queridinho da galera, na convocação da seleção brasileira. Enfim, agora a Copa do Mundo vem aí, é tempo de preparar-se, é tempo de torcer, a seleção brasileira está pronta, vivíssima pelo título, uma das grandes favoritas. Cabe a Tite conseguir colocar e condecorar, né? Como disse aqui anteriormente, Gabriel Jesus presente, hoje não é titular, mas enfim, é figura importante também. Os 11, né? Quais serão os 11 desenhados para a estreia diante da Suíça? É isso aí, pessoal. Você que não é inscrito, se inscreva. Um abraço, viu? Valeu!